Olá, meninas! Está começando mais um programa, mais um episódio do Sofá e Elas. É com muita satisfação e na direção de Deus que nós começamos mais esse programa, né não, Zilda? Sim, Hélio. Hoje nós estamos com um tema imperdível que vai falar sobre adolescência frustrada. Se você é uma mãe que tem um adolescente em casa, esteja atento. Se você é um adolescente, esteja atento também conosco, porque hoje está imperdível o nosso programa. Exatamente, hoje tá incrível. E antes da gente começar nosso bate-papo, como de costume, é muito importante a gente fazer a leitura bíblica. E hoje eu quero falar com vocês sobre Provérbios 24:16, que diz: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Eu não sei você, mas muitas das vezes a gente tem a tendência a nos frustrar porque não alcançamos aquilo que a gente sonha, que é aquilo que a gente planeja, e a gente cai, a gente se entristece. Só que a própria palavra de Deus diz que a gente pode até cair, mas a gente irá erguer-se. Por quê? Porque nós temos como direcionamento o Senhor, e Ele sim, Ele segura na nossa mão e nos sustenta. Então, se você tá aí desmotivado, se você aconteceu alguma coisa que te deixou frustrado, não se preocupe. Confia no Senhor que Ele vai te restabelecer novamente. Amém? Amém. E hoje a nossa convidada é a Neide Barbosa. Ela vai trazer a história dela. É uma história que, normalmente, sempre quando uma pessoa vem aqui ao programa, não é fácil falar da sua história. E hoje ela cedeu e ela sentiu o desejo no coração de contar a sua história. Seja bem-vinda, Neide Barbosa. E se apresente, nós queremos te conhecer, o público lá de fora quer te conhecer. Fica à vontade, é uma honra ter você no Sofá e Elas. Amém. Obrigada, né? A paz do Senhor, minhas queridas. Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui no Sofá e Elas. E para mim é um prazer imenso, né, poder estar aqui com vocês. Eu sou a irmã Neide, sou diaconisa e serva do Deus Todo-Poderoso, que me ajudou a superar essa adolescência que foi totalmente frustrada. Amém. Neide, então vamos começar hoje. Fique à vontade, se sinta como se você estivesse na sua casa. O Sofá e Elas é para que a gente venha debater. Exatamente, né? é um bate-papo que a gente... É bom a gente trazer histórias que às vezes o pessoal do outro lado, eles sempre se identificam de alguma forma. Sim. Então, assim, nós sempre trazemos mulheres fortes, vitoriosas, que superou algum problema. Isso, é bem isso mesmo. E essa história, normalmente nós gostamos de trazer a história que se assemelha a quem está em casa. Afinal de contas, o nosso público são de pessoas que estão no anonimato, mas que têm histórias incríveis, história fantástica, não é, Neide? Então comece nos contando, Neide, como que foi a sua infância. Comece assim do início para que a gente venha entender como que chegou nessa adolescência. Bem, a minha infância foi maravilhosa. Apesar, né, da minha mãe, depois que ela me teve, ela me deixou com a minha avó aos 7 meses. Né? E veio para Brasília. No caso, a gente morava na Bahia, né, no interior de Bahia, em Barreiras. E assim, ela veio para Brasília, né, me deixando com a minha avó. Aí era minha avó e meu tio. Então, assim, era uma convivência maravilhosa, porque meu tio, meu pai, meu amigo, né? E a minha avó era meu tudo, né? Ela era minha avó, meu pai. Ela cuidava de mim em todos os detalhes. Vó é mãe, né? Era ela. Vó é mãe, assim, eu lembro, assim, eu tenho lembrança da minha avó e eu nunca esqueço do feijão da minha avó. Era maravilhoso. Eu costumo dizer que vó é sagrada. Não, vó... Eu fui criada com vó, então assim, eu tenho propriedade para falar o tanto que vó é algo mágico na vida de uma criança. Na casa de vó tudo pode. Tudo ela pode. ama de uma forma dupla, eu costumo dizer. Sim, isso. porque ela é mãe, a gente costuma dizer que quando a avó tem um neto, ela costuma, assim, ceder mais do que ela cedeu pro próprio filho, né? E isso se resume ao amor, não é, Ellen? Com certeza. Nossa, e ela tirava dela, tipo, tinha a situação financeira não era muito boa, então quando tinha uma comida diferente, ela guardava para mim, ela deixava de comer para guardar para mim, para eu comer. Às vezes eu não estava em casa, ela, né, deixava guardada, e quando eu chegava eu comia aquela, era maravilhoso. Minha vozinha era tudo de bom. Preciosa, né? Preciosíssima. E durante quanto tempo que você conviveu com a sua vovó?
Eu convivi com a minha avó até os meus 11 anos. Até os 11 anos? Pra minha infelicidade. É aí né? que Porque começou. eu queria ter ela até hoje. É. Se Deus tivesse permitido. A gente quer que vó e mãe seja pra eterno. sempre, Seja né? eterno. Com certeza. Seja eterno, né? E principalmente a avó. Porque a avó, ela tem uma simbologia de amor tão fraterno, tão, assim, é algo, sabe, magnífico, né? Parece que é o braço de Deus aqui na Terra, É o né? braço Ou de Deus. o abraço, aquele conforto. Mas, Neide, você falando que você viveu com ela até os 11 anos, né? De idade. Isso, Ela veio a falecer, né? exatamente. E aí, depois do falecimento dela, como é que foi? Que rumo você tomou? Então, aí nesse decorrer, até antes de eu chegar aos 11 anos, quando eu tinha 9 anos, a minha mãe retornou, né, de Brasília para Bahia. Foi nessa época que eu conheci a minha mãe. Eu conheci ela com 9 anos de Até idade então você já. não conhecia sua Até mãe? então eu não tinha conhecido a minha mãe, né? Aí ela ficou lá um tempo conosco, ela já levou minhas duas irmãs, né, a Laís e a Roberta. E depois ela retornou para Brasília de novo, né, novamente. E aí quando cheguei aos meus 11 anos, a minha avózinha veio a falecer. Veio falecer, né? e aí foi onde migrou. Exatamente. Aí a minha mãe foi pro enterro e daí foi tudo rápido. Aconteceu assim, e eu tinha aquela curiosidade que a gente, criança de interior, né, tinha aquela curiosidade de conhecer Brasília, porque Brasília naquela época lá era pra Bahia, o pessoal do interior era os Estados Unidos hoje. E eu morria de vontade, porque eu sempre gostei de aprender, né, buscar coisa melhor, né? Então eu achava que eu vindo para Brasília, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. E aí, com 11 anos, você veio para Brasília com sua mãe. Exatamente. Com 11 anos eu cometi essa loucura. E é tão interessante porque você falando, uma criança, né? Você ainda era uma criança, né? Uma adolescente, assim, saindo daquela fase de criança para adolescente. Então ali a gente se imagina que é um momento que se tem sonhos, tem anseios, né, desejos. Exatamente. E ali você projetou na sua mente que você estava indo para um lugar pleno, né, ali ao lado da sua mãe. E como que foi, assim, essa migração? Como é que foi essa migração da Bahia para Brasília, e como é que foi lidar com essa situação, a resistência do novo? Porque eu imagino que quando a gente muda de um ambiente, muda de um local, nós temos resistência de nós mesmos, primeiramente, da adaptação, e nós também temos a resistência do outro, né? Porque você acabou sendo inserida na vida ali da sua mãe, eu não sei se ela morava com seu pai ou se é com outra pessoa, e ali você muda todo um ambiente, todo um planejamento, toda uma estrutura. Como que foi isso? Bem, foi um terror. Foi horrível, né? Porque eu saí de um lar cheio de amor, da minha avó, do meu tudo, e fui viver com a minha mãe desconhecida, que nós duas não tínhamos nenhum vínculo de amor, né? Pelo fato dela não ter me criado e de eu ter conhecido ela muitos anos depois. Então eu não tinha aquele vínculo de amor com a minha mãe. Amor é convivência, né? E essa convivência você acabou se relacionar, relacionamento, né? Porque à medida que você se relaciona no dia a dia, você vai desenvolvendo carinho, você vai desenvolvendo o respeito, né? Exatamente. O amor. E como você chegou a conhecer sua mãe já aos 11 anos de idade, então, na verdade, você teria que construir isso aí. É como eu falei no início. São barreiras que a gente tem que vencer. São barreiras. A primeira barreira somos nós mesmos e depois a barreira do outro, né? Pois é. E aí lá eu tive que me adaptar. Sim. Né? O jeito deles. Porque no caso era minha mãe e o meu padrasto. O meu padrasto, que era uma pessoa muito difícil. Abençoada. Né? Uma pessoa, eu acredito que até hoje, a pessoa mais difícil que já passou pela minha vida. Né? Que eu já convivi. E assim, eu tive que tinha meus outros irmãos. Então você tinha mais outros. Então, dessa casa, Exatamente. Você já tinha outros irmãos, filho com o seu padrasto? Filho do... sim. No caso, dois dele, né? Que era a Laís, que não é dele, e o Wesley também não é dele. E
o Wender e a Dolorinha, que são os dois mais novos que é 4. dele. Exatamente. Nossa. Né? Aí, assim, eu passei a ser a dona de casa, passei a ser a mãe dos Você era meus a mais irmãos. velha dos seus Eu sou irmãos? a mais velha. A mais velha. Né? Aí eu que passei a ser A cuidadora, A cuidadora. Já pegou de todo responsabilidade. mundo. Exatamente. Já chegou e já Passei. foi, tipo assim, na verdade, sua mãe acabou aproveitando a sua ida e, né, te colocou ali para servir. Eu os cheguei outros. a pensar num certo tempo que o objetivo dela era esse. Foi esse, né? De eu vir, eu ser a escrava, né? Eu ficar pelo o serviço, né? Pela obrigação da casa, E aí? porque ela não tinha. Na época eu até chamava ela de preguiçosa, que ela não gostava de fazer nada. Aí, Talvez além seja de você por cuidar isso, da casa, né, domesticamente, mas você estudava nessa época? estudava. Então você tinha a responsabilidade de estudar De e ainda cuidar da ainda casa. cuidar da casa e cuidar dos irmãos. Nossa, Né? puxado, hein? E era tudo aqui, na rédea curta. E como que Era era uma um tra- adolescente de 11 anos. De 11, e como que era? Como você era tratada dentro de casa, assim? Com muita brutalidade. Era era debaixo de porrada, eu posso dizer. Nossa. Essa era a recepção? Cinto, debaixo do cinto. Aham. Né? Esse foi a minha, dos meus 11 anos até vou colocar até os meus 17 anos. Porque quando chegou os meus 18 anos, eu resolvi sair de casa. E na verdade você não entendia, né? Por que aquela situação acontecia Não com você? entendia. Você não entendia por que você apanhava. Não entendi. É bem complicado, assim. É, porque muitas das vezes, vamos deixar bem claro, tem certas crianças e certos adolescentes que às vezes uma disciplina, né, é necessária. Sim, a Só que correção, né? nesse caso, a Neide fala que não, era agressões físicas de Moral, forma, verbal, tanto que deixou o meu... de forma injusta, né? A minha autoestima, eu acho que eu nem tinha mais autoestima, né? De tanto que ela, às vezes também ela jogava algumas coisas, né? Alguns fatos de que aconteceu na vida dela pelo fato do meu nascimento, de acordo relacionado ao meu, o meu Ao seu nascimento. nascimento. Ela te culpava. Então ela me culpava. Ela jogava toda a culpa em cima de mim, que eu que era a culpada. Né? Aí ela, ao mesmo tempo que ela me martirizava, que ela me humilhava, eu só sabia dizer para ela: mãe, eu amo a senhora. Eu queria o amor dela. Na verdade, Né? era uma carência que Era uma você carência. sentia de ser amada. Porque, exatamente. assim, igual você falou, até os 11 anos você teve amor ali Amor. com a sua avó. Aí, de repente, você vai para um ambiente onde você é martirizada, onde você é acusada, né? Onde você... A única coisa que você esperava era ali ser abraçada, ser acolhida. E foi o Exatamente. oposto que você não Foi teve. totalmente. E aí foi onde começou as suas frustrações. Isso. E o que você pensava? O que dentro de você pairava nesses momentos de tantos acontecimentos assim? Qual que era o seu sentimento? Assim, na verdade, eu sempre quis alcançar algo maior. Porque mesmo eu sem conhecer, ter muito conhecimento, né, assim, relacionado a Deus, eu sabia que tinha alguém que podia me ajudar, que ia me tirar daquela situação, né? Então eu ficava, às vezes eu falava, né, pedia, né, para o Senhor mudar, não assim, porque não como Jesus, a gente conhece Jesus hoje, né, que a gente faz uma oração para o Senhor hoje. Eu falava do meu jeitinho. Mas Falei, eu isso não entendo por que a minha mãe não gosta de mim. é relacionamento. Você já Né? tinha um relacionamento com o próprio Deus sem mesmo antes de conhecer. Mas ele conhecia você. Você Pois que é. ainda não conhecia, tinha conhecido. Né? Né? Mas aí, assim, houve um tempo que eu fiquei muito frustrada, mas muito rancorosa, muito ódio, a ponto de desejar até matar o meu padrasto. Porque eu achava que ele que era o culpado total de tudo isso, porque a minha mãe, se a minha mãe não tivesse ele, talvez ela me tratasse melhor, né? Mesmo eu sabendo que ele que era o provedor, né? Do lar. Né? Que ela
também nunca estudou, nunca teve assim muito estudo. Então, ela... Olha o quão importante as coisas que você está falando, né? Hoje, quantos lares têm filhos, assim, da mesma idade que você era, e às vezes os pais cobram excessivamente, né, Ellen? Às Uma vezes cobrança exige, mas ele não para escutar, né? De sentar ali e conversar, o que está acontecendo? Porque hoje em dia, eu não sei como que era naquela época. Os pais, a mãe trabalha o dia todo, o pai trabalha o dia todo, sabe? Então, assim, o tempo, não tem aquele tempo de você sentar com o seu filho e tentar entender o que está acontecendo. E isso aí desencadeou, você contando, olha a quantidade de coisas que desencadeou dentro de você, né? Assim, pelo simples fato de ninguém te ouvir. Né? Era assim, não era, eu entendo que não era um jogo de duas trocas, era um jogo só de um lado. Você tinha que dar, mas assim, sabe? Não recebia. Não recebia. Né? O que era o principal, o amor. Uhum. Né? Que eu só queria o amor dela. Sim. Né? Só queria que ela gostasse de mim como a minha avó gostava. Uhum. Mas o tratamento era só específico com você dessa forma ou era uniforme com seus irmãos? Ela tratava só você assim ou seus irmãos também ela tratava de forma ríspida? Era mais comigo. Só com você. Uhum. Isso. Com meus irmãos ela era meio ríspida, mas não tanto quanto comigo. Nossa. É difícil. Eu que era o... A gente vê muitos adolescentes rebeldes. Uhum. E às vezes a gente tem aquele comentário, naquele jargão de falar rebelde sem causa. Uhum. Mas a gente não procura saber se realmente não tem causa. Sim. O que é mais importante dos pais hoje, analisar mesmo e conversar com seu filho, seja amiga do seu filho. Eu Sim. ainda não sou mãe, mas eu já começo a aprender algumas lições que eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó e também com as mulheres que vêm aqui e nos contam o seu testemunho. Sim. É importante, sim, a mãe sentar e ouvir o seu filho. Ela tem que ser amiga. Ela, além dela ser mãe, ela tem que ser amiga. E quantos problemas poderiam ter sido evitados na adolescência dela se, por mais que sua mãe cobrasse você, exigisse de você essa questão de você ser uma cuidadora dos seus irmãos, mas ou às vezes eu não sei qual que era o sentimento que ela nutria por você. Eu costumo dizer que eu não estou aqui para julgar, né? Uhum. Nós estamos aqui para entender e ouvir, né? Nós também não sabemos o que se passava sobre a vida dela, qual era o sentimento que ela nutria dentro dela, porque é todo um conjunto de fatores. Hoje eu acredito que você tem um entendimento totalmente diferenciado, mas na época você não tinha amadurecimento para isso, você não tinha noção para isso, né? Então assim, você não tinha alguém para você se apoiar, igual quando você tinha a avó e falar assim, vovó, ai, tá acontecendo isso. Você não tinha, né? Não tinha. Não tinha ninguém para apoiar. Não tinha ninguém. Como foi difícil? Não tinha ninguém, assim. Uhum. Às vezes eu ficava até com medo de comentar e a pessoa ir lá e contar pra ele. Uhum. E você apanhar. Ele ia me bater. Nossa. Difícil, né? É difícil. E quantos jovens têm se calado? A gente percebe, vendo os noticiários, quantas crianças estão sendo mortas por quem deveria proteger e acolher. Por quem deveria proteger e acolher, né? E é muito importante a gente também observar, até mesmo nas crianças, se uma criança fala que não quer ir em tal lugar, ou até mesmo comportamento, procure a fundo verificar, porque às vezes a criança ela não sabe como se expressar, mas o comportamento dela vai te dizer. O comportamento coisa. Já diz tudo, né? Já diz tudo, né? Verdade. Sim. E isso serve de alerta, né, para as mães, para os pais que estão nos assistindo. Tome cuidado com quem vocês deixam suas crianças, porque às vezes pode ser uma pessoa até mesmo próxima, mas que não tem o amor que você tem para com elas. Isso. Não é mesmo, Zil? Sim. E, Neide, e como, assim, isso você falou que aos 17 anos de idade, né, você começou a entender e foi onde você decidiu que você tinha que tomar um rumo. Como foi isso? Como foi você superar? Como foi você lidar com essa situação e você entender aos 17 anos que não era aquilo que, assim, que
que Deus tinha para você. Como que foi isso? E você teve um momento da sua fala que você falou assim, eu sempre pedia para Deus que Deus enviasse alguém para me ajudar, e eu tinha essa certeza dentro do meu coração que Deus, né, iria enviar. Isso aconteceu? Aconteceu, né? Mas veio acontecer aos 25 anos ainda. Aos 25 anos, né? E aos 17 anos? Aos 17, assim, na verdade foi aos 18 anos. Aos 18. Né? Quando eu completei os 18 anos, porque eles me prendiam muito. Eu não tinha liberdade para sair para festa, né? Eu não saía, eles me prendiam totalmente. Aí quando eu fiquei de maior, que eu falei, agora não, agora vocês não vão me prender mais não. Aí eu decidi ir pra Bahia, voltar pra Bahia a morar com meu pai. Né, que meu pai mora na Bahia. Seu pai é vivo? É, até hoje, né? Ele mora lá com a família dele. E aí eu peguei, arrumei minhas malas e fui pra Bahia morar com meu pai. Aos 18 anos? Aos 18 anos. E como que foi você sair da sua casa pra sua mãe? Como que foi isso pra Até mesmo ela? a reação dela. É reação. Assim, pra ela tudo bem. Vai com Deus. Deus te acompanhe. Aí beleza, fui pra Bahia, né? E fiquei lá 8 meses com meu pai. Também não deu certo lá. Inclusive fiquei noiva, conheci Ficou noiva lá na rapaz Bahia? lá, fiquei noiva. Aí também não deu muito certo, a gente acabou separando, né? Terminando o noivado. Aí eu falei, que saber, eu vou voltar pra minha Brasília de novo. Aí lá vem eu pra Brasília, pra casa da mamãe de novo. Né? Só que agora era mais diferente, porque eu já tinha a minha maturidade, já tinha a minha, né? Eu já era maior de idade. Você já tinha o seu poder de decisão. Exatamente. Inclusive eu já enfrentava ele, né? Ele vinha para me agredir e eu já não aceitava mais. Não aceitava mais. E aí foi indo, o tempo foi passando, eu continuei estudando, né? Terminei meus estudos com 22 anos, porque eu comecei atrasada, né? Eu esqueci de falar essa parte. Eu comecei a estudar mesmo com 11 anos já, depois que eu cheguei em Brasília. Então ali eu comecei na primeira série, né, já com 11 anos atrasada. Mas em um ano eu consegui fazer 3 séries. Né? Aí no próximo eu já fui para 4ª série. Então assim, foi tudo... Acabou que desencadeou vários fluxos na sua vida, que acabou... Ao mesmo tempo que eu sofria, né, que eu tinha aquele sofrimento em casa, eu buscava, né, procurava estudar, procurava nutrir seus sonhos, nutrir né, meus sonhos, porque eu tinha a certeza e a convicção de que eu ia chegar em algum lugar, que aquilo ali ia ser passageiro, que eu ia sair daquele momento. Isso que você está falando é muito importante, porque às vezes o adolescente se frustra, não é, Ellen? E ele para. Ele estaciona, ele desiste de tudo, ele acredita que ele não é uma pessoa que veio para somar, mas que ele veio ao mundo errado. E você está trazendo a luz aqui para nós hoje que, mesmo diante de tantas dificuldades que ela atravessou na vida, ela não desistiu de sonhar. Isso é importante, né? Havia uma sementinha dentro de você que nutria o amor. E isso também, eu acredito que seja até aquilo que a sua avó semeou na sua vida. Exatamente. Aquilo que ela, o amor que ela semeou na sua vida acabou sendo mais forte do que as frustrações que você viveu ali dos 11 até os 18 anos de idade, né? Então, assim... Exatamente. Isso é importante destacar, né? Tanto que hoje eu tomo esse sofrimento, essa frustração, né, como experiência. E aos 25 anos, você falando, o que ocorreu? Aí aos 25 anos eu recebi o socorro divino. Do tanto que você pedia, né? Do tanto que eu pedi. E foi tão lindo, tão maravilhoso, que foi na virada do ano de 2004 para 2005. Né? Lá tinha uma casa que a gente sempre reunia para passar a virada do ano. Sim. Aí a gente fazia um jantar, era muito bebida, inclusive eu bebia também. Não era muito de bebida, porque eu não tinha aquela liberdade de ir pra farra, né? Aí, então eu não me acostumei ao vício, graças a Deus, né? Aí a gente sempre reunia nessa casa. Aí nesse dia eu não
Não bebi, não, só jantei, né? Aí despedi da dona da casa e falei, não vou para casa, não vou continuar não. Aí fui para casa, cheguei em casa, desejei feliz ano novo para minha mãe, pro meu padrasto e fui deitar. Aí eu deitei na minha cama, eu deitei assim, de barriga para cima, coloquei a mão assim e comecei a conversar. Tipo, nós estamos conversando aqui. Comecei a conversar com Deus. Eu não me lembro, não vou dizer pra vocês que eu me recordo agora do que eu falei. Eu sei que eu fui conversando, daí eu adormeci. Aí quando eu percebi, eu estava em uma visão. Deus me concedeu uma visão, onde Ele enviou um anjo nesse dia, nessa noite, nessa virada, para me convidar para ir servi-lo. Ele me mostrou a igreja, né, um símbolo da igreja Assembleia de Deus, e o anjo falava, olha, eu congrego naquela igreja, eu vim aqui te convidar para você congregar lá comigo. Aí até então você nunca tinha frequentado a igreja evangélica, até então isso aí pra você... Não, eu ia na Deus é Amor. Só que assim, eu não tinha aquela firmeza. Você não tinha constância, né? Não tinha. Eu não conhecia muito também, né? Até que aconteceu esse dia, né? Dessa visão. Desse ano de 2000, nessa virada de 2004 para 2005. E... a partir daí... No dia seguinte, eu já procurei o pastor, contei a visão para ele. E ele falou, nossa, Neide, Deus está chamando você. Foi um convite especial que Deus te mandou, minha filha. Né? Eu vi o anjo, até hoje eu tenho uma imagem do anjo. Ele ficou em pé, assim, na minha frente. O cabelo dele parecido com meus cachinhos. Lindo, o olho dele chega a brilhar de tão azul. Né? Aí ele ficou em pé, olhando para mim assim, com aquele sorriso, com a carinha, com um sorriso lindo. Ali eu acredito que no pensamento dele ele disse, essa daí eu consegui, essa daí eu ganhei. Aí eu contei pro pastor, já no outro dia contei pro pastor e da igrejinha lá que ele me mostrou, né, a Assembleia de Deus. E ele falou, olha, isso é um convite de Deus, do próprio Deus. Para sua vida. Para sua vida. Para uma mudança, para uma mudança de vida. Né? Porque o tanto que você sofreu, foi atribulada na sua adolescência, mas você nunca desistiu de sonhar, de acreditar. Eu nunca desisti, assim, de que eu sempre tive a convicção de que algo bom iria acontecer na sua vida. Por mais assim que eu me sentia assim um nada, né? Por mais angústia, o coração assim, era um coração, vamos dizer, um coração ruim, um coração, porque você vai sofrendo, o seu coração vai ficando ruim, endurecido. Então você não tinha, a esperança estava quase acabando. E é importante você falar desses sentimentos, porque são os sentimentos que pairam na vida de quem quem se permite e deixa ser frustrado. Exatamente. É os sentimentos do ódio, é o sentimento da vingança, é o sentimento do rancor, é o sentimento assim de igual você falou, até mesmo de você querer fazer algo ruim com a vida de alguém. Isso são sentimentos que são nutridos com a própria frustração. Mas o oposto disso foi exatamente o que você acabou de colocar. Você teve uma visão do próprio Deus que permitiu, na figura de um anjo, que te direcionou para um lugar, onde aquele lugar você iria ter um socorro, uma ajuda espiritual, porque era o que você mais precisava naquele momento, era ser ajudada, era ser de um amor, né? De um amor, de um aconchego, de alguém que realmente tinha a verdade, né? A justiça. Né? Porque até então eu não conhecia. E mesmo porque você não tinha um familiar que você poderia debruçar, que você poderia chorar no ombro. Então, você encontrou ali dentro da igreja pessoas que te abraçaram, te aceitaram como você é, entenderam a sua dor e te ajudaram a tratar a sua dor. E é importante destacar acerca de tudo isso que
Não importa o que você é, o que você passou, se a sua mãe te abandonou ou seu pai. Deus, ele não abandona. Não. Não. Deus é pai. E quando a gente consegue entender a nossa identidade como filho do Deus vivo, a gente não fica mais frustrado Sim. com aquela dependência, aquela carência de amor de pais terrestres, mães terrenas. Sim. Então, assim, é importante a gente falar sobre isso, que todos nós temos um pai, que é Deus. Celestial, né? Ele é o pai que ele tá aí para abraçar, para acolher. Então, se você tá se sentindo sozinho, não fique, porque Deus, ele vai cuidar de você. Só deixa ele agir na sua vida. Da mesma forma que a Neide demonstra aqui pra gente que ela buscou, ela conversava com Deus, ela de alguma forma tinha uma intimidade Ela com tinha o um Senhor. diálogo, né? Um relacionamento com o próprio Deus Sim, vivo. e às como é vezes- importante isso. E às vezes as pessoas pensam assim, não, eu não sei orar. Mas orar nada mais é que você conversar com o Pai. É isso, É é relacionar. simples. É não como tem nós estamos protocolo. sentados aqui. Né? É um exemplo, por isso que eu sempre costumo dizer que o sofá e elas é história de pessoas que vivem no anonimatos e que é como se você estivesse sentado na casa das amigas para conversar. E é bom, porque quando você abre o seu coração, você se sente até mais leve. E às vezes você que está assistindo também, eu acredito que em momentos você se viu, né? E assim, Neide, hoje, como é o seu relacionamento com a sua mãe, com o seu padrasto? Como é? Então, o meu padrasto, ele já partiu, Sim. né? Mas antes dele partir, houve, né, uma convivência depois que eu mudei pra cá, né? Ele veio pra cá também, eles vieram, minha mãe e ele mudaram pra cá. Aqui eu ajudei bastante ele também, né? Porque ele era muito doente, né? E eu ajudava ele com o hospital, essas coisas. Aí ele mudou para o São João da Paraúna e ficou um tempo lá. Lá foi onde ele veio a falecer. Aí minha mãe retornou para Brasília. Hoje ela reside em Brasília. E você perdoou ele. E nós duas somos grandes amigas. Hoje em dia, Amém. amo minha mãe, né? Amo a minha família, meus irmãos. Ensino eles a amar, né? O amor de Cristo, O amor que de eles Cristo. ainda não vieram para o Senhor. O meu irmão, o Wender, ele já conhece, mas ele não está, né? Tem uma Roberta que também é serva do Senhor. Sim. Mas aí eu acredito, eu não perco a esperança, porque o Senhor me deu também usou uma serva para me dizer que através de mim ele salvaria a minha família. Eu falei, olha só, eu ainda tenho essa responsabilidade, mas glória a Deus por isso, graças a Deus por isso. E né? você os perdoou? E hoje perdoei totalmente, Seu padrasto? tanto sua que mãe? antes eu não conseguia falar desse assunto. É, Eu falava, porque- eu ficava com muito ódio, né? Eu ficava triste, então eu procurava não Nem tocar no assunto. tocar no assunto. Eu costumo dizer que E hoje eu quando- já falo e A ferida cicatrizou. a ferida cicatrizou. porque houve o perdão verdadeiro, né? Porque quando Perdão a gente cicatriza perdoa, a ferida. exatamente, né? Foi isso que aconteceu. Então, Ninguém sim, consegue falar de uma dor se ela ainda está doendo. É. Ninguém consegue. Isso é Né? verdade. Então, assim, isso é o maior exemplo que o perdão verdadeiro ele foi liberado, não é? Com Exatamente. certeza. E é importante também, né, a gente falar sobre isso, porque o perdão, ele é dom de Deus. Sim. Foi Deus que te capacitou para você conseguir perdoar diante de tanta frustração, diante de tanto sofrimento. Então tem muita gente que está aí com o coração endurecido, que ainda não se quebrantou na presença de Deus. E fica nutrindo amargura no coração. Que não é bom, né? Adoece. Não é bom. Costumo dizer que nós não somos caminhão de lixo. Quem carrega lixo dentro de si é o caminhão de lixo. Você é um caminhão de lixo? Não é. Né? Então, assim, jogue pra fora. Não carregue junto com você um peso que não é seu. Tire de dentro de você aquilo que te incomoda, aquilo que te machuca, aquilo que te fere. Seja livre. Seja livre. Sonhe. Sabe? Projete os seus sonhos, viva cada sonho. A vida é curta. Nós estamos aqui de passagem, com o tempo determinado de partida. Nós só não sabemos a hora e nem o dia, mas
já está determinado pelo próprio Pai. Então lembre-se, você não é um caminhão de lixo para carregar dentro de você aquilo que não vai te acrescentar. Faça como a Neide, não é, Neide? Exatamente. E diante de todas essas exposições, né, qual que é aquilo, conselho, a dica que você deixa para hoje, um adolescente, né, Ellen? Sim. Que Não esteja só vivendo... adolescentes, né, mas Pessoas, adultos também, né? também Que às vezes está ainda com essa frustração, com E essa não mágoa consegue. no coração. Não consegue. Então, assim, primeiramente, crer em Deus, né? Crer que Ele é o Deus do impossível, que Ele pega o impossível e faz tornar possível. Amém. Né? Porque no meu caso, na minha história, hoje eu sou exemplo na minha família. Amém. Hoje eles me têm como exemplo. Né? Eles me respeitam, me consideram. Tudo que você não tinha, hoje Tudo você que eu tem. não tinha, hoje eu tenho. E começou dentro Né? de casa, né? Ou seja, a Exatamente. frustração foi dentro de casa e hoje você alcançou o respeito dentro de Exatamente, casa. né? Já sou o exemplo para eles. E o exemplo, né? Que não era, né? Então, assim, por mais fundo, né? Lá no fundo do poço que a gente esteja, lá no lamaçal que a gente esteja, Deus nos vê. E Deus tem um Né? propósito. E Ele nos resgata, como Ele fez comigo. Ele me tirou lá do lamaçal e hoje Ele me colocou num lugar de destaque, né? Amém. Destaque dentro da minha família. Amém. Né? E eu Isso é louvo importante. esse Deus por isso. Amém. Né? E se tiver alguém passando por esse tipo de situação, crê. Acredite que Deus pode mudar a situação, pode transformar as Pode vidas, mudar o né? cenário. Pode mudar o cenário. Né? E é só não desistir, só tem que confiar. É o mais importante. Né? Não desistir Acreditar jamais. que a mudança virá. Amém. Amém, Neide. É mais uma história impactante para as nossas vidas. Uma história que eu acredito que falou contigo nesta noite. E se você também tem uma história para contar e sentar aqui no sofá com elas, nos procure em nosso Instagram, Zilda C. Ribeiro e Ellen Araújo. Nos procure lá, deixe seu recado, fale conosco. Se você também precisa de uma oração, não é, Ellen? Sim. Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para ajudar. E não esqueça que toda quarta-feira nós temos uma história nova para sua vida. Não perca. Toda quarta-feira às 19 horas no YouTube, Sofá e Elas, nós teremos mais uma convidada, assim como hoje foi a Neide, que foi uma bênção. Eu tenho certeza que a sua vida, você clareou a sua visão da sua frustração. Sim. De frustração passa para o perdão e aí vem só bênção sem medida sobre a sua vida. E quarta-feira que vem estaremos novamente juntas, eu, vocês e a Zilda Ribeiro, não é não? Isso mesmo, não se esqueça, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal, Ative o sininho. convide as amigas, ative o sininho para receber de primeira mão, não fique de fora de ser abençoada. O Deixe Sofá seu like. e Elas é para abençoar vidas, não é, Neide? Amém, é verdade. Nós deixamos aqui vocês com as bênçãos do Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima história, não é, Ellen? Sim, até o próximo episódio. Beijão! Deus abençoa.